No ano passado, o presidente foi muito criticado em função do espaço com que o Centrão vem ganhando no governo, aí sob a justificativa de governabilidade, para conseguir aprovar projetos na Câmara, no Senado, mas teve aquela questão específica em relação à participação das mulheres, né, que tiveram baixas, da Ana Moser, da Daniela Teixeira, da Rita Serrano. Como que o PT, que também tem buscado mais candidaturas femininas, ampliar a participação de mulheres na política, avalia... o PT faz esse contraponto com o presidente em relação a essas... digamos que a esses detalhes assim da governabilidade? Olha, de novo, partido uma coisa, governo outra, né? O PT tem paridade na sua direção, todo mundo sabe disso. Nós somos metade mulheres e metade homens. Isso basta para dizer o tanto que o PT defende a participação igualitária entre homens e mulheres na política. Agora, governar é outra coisa, né? Um governo de composição é muito difícil. A gente reconhece todo o esforço do presidente Lula. Agora, num governo como nós temos, que é um governo muito amplo, como é que você dá um ministério, oferece um ministério para um determinado partido e exige do determinado partido que seja homem ou mulher, é complicado isso, é muito difícil. Observa que é bom a gente ver que aqueles ministérios em que se teve mais autonomia foram escolhidos mulheres. A exemplo da Aniele Franco, que foi eu diria, uma escolha pessoal do presidente, a nossa presidenta do Banco do Brasil, a Tarciana. Então, isso é mais ou menos aquela frase do Marx: o homem faz a história, mas não a faz como quer. Governo de composição é muito difícil. E o PT cobra? Cobra. Tá? É da nossa natureza isso. A dependência do PT... Aliás, a dependência do PT, hoje nós teríamos, no Congresso Nacional, 30% das vagas nas casas legislativas, e não das vagas na chapa. Porque, não sei se você lembra, no ano passado, nós lutamos muito por essa PEC e fomos derrotados. Então, veja, hoje, o Congresso Nacional, 15% são mulheres, é muito pouco, se você for pensar que 51% da população é feminina. Nós temos uma subrepresentação de mulheres em todos os órgãos de poder. Eu não estou dizendo só do legislativo, não. Eu estou dizendo do executivo, do judiciário. Veja também nas casas judiciárias, aí, nos tribunais, como é baixa a participação de mulheres. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar juntos. Todo mundo, não é uma coisa que o presidente Lula dá conta de resolver sozinho. Ou a sociedade resolve isso junto, ou isso não se resolverá. E como é que a gente resolve isso junto? Resolve com as pessoas tomando consciência e compreendendo que nós temos que viver numa sociedade de iguais e, cada vez mais, as mulheres precisam ocupar seus espaços. Eu quero só encerrar esse ponto dizendo, para mim, a prova mais emblemática do presidente Lula sobre essa questão da paridade entre homens e mulheres foi a lei que ele promulgou recentemente dos salários iguais, porque era um absurdo total. Quer dizer, eu e um homem ganhávamos diferente fazendo a mesma função. Isso não tem o menor sentido, isso é extremamente descabido. Hoje, no Brasil, não pode mais. Homens e mulheres que ocupam a mesma função têm que ganhar o mesmo salário. E para a gente, agora chegando ao fim da nossa entrevista, queria também só que você comentasse, quando você fala o PT cobra, o PT também cobrou o presidente Lula em relação a esses eventos de 60 anos do golpe que o governo cancelou, mas eu sei que o PT convocou a militância para atos e tudo. Eu sei que é difícil separar quando a gente fala PT e presidência da República, administração, só que, ao mesmo tempo, uma coisa está ligada com a outra também, né? Não cobramos. O presidente sabe... Veja, ninguém chega a 3 governos como o presidente Lula chegou se não for um visionário, se não for uma pessoa que compreende da política. O presidente Lula, a meu juízo, e acho que é juízo de todo o PT,
ele tem muito discernimento político. Ele sabe o que ele está fazendo. E nós confiamos nele. Nós confiamos nele, não só o voto, nós confiamos politicamente nele. Por isso, nós não cobramos dele e nem vamos cobrar. Não tenha dúvida, toda a ação do presidente Lula é uma ação muito pensada e repensada. Se tem alguém que tem política na cabeça, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe o que ele faz e a gente confia nele porque ele sempre acerta. É claro que ninguém é perfeito, todos nós que somos humanos somos seres da imperfeição, mas o presidente, na maioria das vezes, ele acerta. Então, ele tem as suas razões e nós temos que respeitar as razões dele.